Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte! Buonasera, bentornati a un nuovo Buongiorno San Paolo, il podcast italo-brasiliano degli italiani in Brasile e degli italo-brasiliani qua nella città di San Paolo. Grazie, vi ringraziamo sempre per seguirci, ascoltatori carissimi, e ringraziamo sempre i nostri cari patrocinatori, Dollare, Assessoria e Cambio e Palazzo Gherardi, la per vacanze a Firenze, e come sempre i nostri follower su TikTok, su Instagram, su YouTube, su LinkedIn. Oggi abbiamo una puntata speciale perché è una puntata che parla di elezioni politiche dell'Italia, della Repubblica Italiana, e voi sapete, se non lo sapete ve lo spieghiamo, esistono dei candidati che rappresentano gli italiani all'estero. Oggi parleremo un po' in italiano e anche un po' in portoghese per permettere ai candidati che sono qua oggi di presentarsi alla comunità italo-brasiliana. Então, bem-vindos a mais Buongiorno São Paulo. Obrigado por participar sempre. Agradeço sempre vocês que nos acompanham nesse podcast. Hoje temos uma live muito linda com os candidatos ao Parlamento italiano, que representa a grande comunidade italo-brasileira, não só de São Paulo, que é uma comunidade que conhecemos muito bem, mas de todo o Brasil. Então, vamos conhecer eles, vamos fazer perguntas, vamos ter uma oportunidade de ter um diálogo e conhecer esses candidatos. Então, vamos lá, andiamo a conoscerli. Allora, vediamo se ci sono tutti. Laspro, Porta, Renata Bueno, Matarazzo, Molossi. Benvenuti, benvindos. Benvenuti a tutti. Buonasera. Allora, cominciamo con le domande. Vamos começar com as perguntas para vocês. Comincia Luciana. No entanto, vou tirar os áudios dos outros que não estão falando. Luciana, ci senti? C'è un po' di... Você nos escuta? Luciana, se hai difficoltà, se você está em dificuldade, eu vou passar para Fábio Porta e voltamos já. Allora, Fabio Porta, candidato del Partito Democratico, buonasera. Innanzitutto grazie per essere qui. Si presenti un po' chi è Fabio Porta e cosa fa Fabio Porta, ecco. Grazie Alessandro, grazie Buongiorno Italia. Mi presento, sono Fabio Porta, un italiano nato in Sicilia 58 anni fa. Ho studiato poi all'Università La Sapienza a Roma. Ho iniziato a lavorare per un progetto del Ministero degli Affari Esteri. Sono arrivato in Brasile nel 95. E aí começa a minha vida brasileira, aí vou falando português. Casei aqui no 99, nasceram as minhas duas filhas a partir do ano 2000 e entre 2008 e 2018 fui deputado 2 vezes representando a comunidade italiana do Brasil e da América do Sul no Parlamento italiano. Na última eleição de 2018 fui candidato, mas consegui tomar posse assim da minha cadeira no Senado somente depois de 3 anos e meio por la apresentação di un ricorso, no? Di un ricorso sui brogli elettorali che sono avvenuti nel 2018 e quindi adesso sono nuovamente
candidato alla Camera dei Deputati per continuare questo lavoro, il lavoro che purtroppo non siamo riusciti a fare al Senato in questi anni a causa di questa situazione molto, molto antipatica. Certo, grazie. Allora, torniamo da Luciana Laspro che si è ricollegata. Luciana, puoi rispondere también, puoi rispondere. Io chiedo scusa, ma io sono Luciana Laspro, lavoro da 20 anni con la comunità italiana, col patronato Enasco, e anche devo dire che è meglio se rispondiamo le domande tutte in italiano come la regola prima messa da voi e poi facciamo una piccola traduzione, così facciamo a tutti vedere che anche noi parliamo bene l'italiano. E quindi rappresento la Basilicata pure nel mondo, Lucani nel mondo, sono anche dei giovani veneti, e questo è l'importanza che chiedo, che l'esperienza che abbiamo con la collettività, con la comunità italiana, per un lavoro che facciamo da anni e conosciamo bene tutte le necessità della nostra collettività in tutta l'America del Sud. E chi più che non ho parlato, adesso è solo la mia presentazione, vero? Sì, soltanto la tua presentazione. Se mi sei... Somente chi è Luciana Laspro. Claramente tem una connessione mais o menos, no? Quindi andiamo avanti. Renata Bueno. Chi è Renata Bueno? Buonasera. Grazie Alessandro, grazie mille a tutti che ci seguono, una bellissima iniziativa la tua, di metterci un po' a presentarci al pubblico, perché è importante che gli elettori ci conoscono. Io sono Renata Bueno, sono nata a Brasilia, sono italo-brasiliana vera, quindi la famiglia dei nonni, dei bisnonni che sono arrivati qui in Brasile, con tutta una bella storia della trasferta in navi, eccetera, che noi sappiamo bene qual è questa emozione di portare il sangue italiano. Poi sono da piccola già coinvolta in politica, conosco bene le responsabilità di una persona politica e già molto giovane sono andata in Italia, appena laureata in Brasile, sono andata in Italia non solo per fare la mia specializzazione, ma volevo veramente ricostruire la storia della mia famiglia. Avevo proprio come obiettivo conoscere la storia dei miei nonni e dei miei bisnonni. Perciò io sono andata con 22 anni, già parlo di 20 anni fa, e ovviamente sono stata prima a Perugia a studiare la lingua all'Università per Stranieri, poi sono andata all'Università di Padova a fare nel Centro di Diritti Umani dell'UNESCO un corso di perfezionamento in diritti umani, un master europeo. Dopodiché sono andata a Roma a fare il mio primo master in diritto pubblico internazionale e sistema giuridico romanistico, e dopodiché ho fatto anche il mio dottorato, che l'ho concluso, e ho anche già un libro pubblicato sulla giurisdizione sopranazionale che riguarda il sistema giuridico in Europa e come può funzionare nel Mercosur. Nel frattempo, che sono anche tornata in Brasile, mi sono candidata, sono stata eletta la più giovane vereadora di Curitiba, e ho fatto un mandato molto bello di 4 anni, e già da sempre, da quando ero studentessa in Italia, partecipavo ai convegni, a tutti i congressi politici, che già mi piaceva tantissimo. Ero politica da bimba e poi sono stata in Italia molto interessata anche della politica giovanile italiana. Quindi quando finito il mio mandato di vereadora, è successo che è coinciso quel periodo che si stavano convocando le elezioni in Italia, Edoardo Polastri, il nostro carissimo presidente della Camera di Commercio storico, mi ha invitato a essere candidata insieme a lui. Lui candidato al Senato e io candidata alla Camera. Lui era già stato un bravissimo senatore, aveva una bella storia e mi ha fatto questo invito, che per me è stato l'onore più bello della mia vita. Un personaggio come lui, di guardare a me con questi occhi, di mettermi a fianco a lui, e quindi ho imparato molto con lui. Ovviamente abbiamo fatto la campagna insieme e sono stata eletta con sempre quel gruppo di USEI, che è un gruppo sudamericano
di riguardo alla politica, agli interessi nostri, no? Del Sud America. Quindi sono stata eletta, ho fatto un mandato di 5 anni e dopodiché ho imparato molto bene a lavorare nella politica italiana, ho fatto tanti bei progetti che parleremo dopo, e sono già 10 anni che sto navigando nei mari della politica italiana, che mi piace molto. Sono riuscita a ricavare un spazio molto importante in nome del Brasile, perché sono stata la prima brasiliana eletta alla Camera dei Deputati, una vera rappresentante del Brasile. Renata, grazie, cerchiamo di essere più sintetici, comunque grazie. Allora devi spiegarci il tempo, Alessandro, scusami. Sì. Lo avevamo scritto, però è giusto. Cercate di rispondere in 2 minuti, diciamo. È che noi non abbiamo questa informazione. Sì, c'era nella mail. Io sono molto precisa col tempo. Vabbè. Non ci sono problemi. Adesso sono circa 2 minuti. Io non ho il timer, non ho l'orologio, non vi tolgo il microfono. È una conversazione, diciamo, quasi fra amici, ecco. Comunque, andiamo avanti. Matarazzo, Andrea Matarazzo, benvenuto. Grazie per l'invito. Io c'ho il microfono, sì. Io sono Andrea Matarazzo, nipote di una famiglia di migranti che sono usciti di Castellabate nel fine del secolo XIX e arrivati qua a San Paolo, dove hanno cominciato a lavorare nell'industria e hanno fatto un grosso complesso industriale, direi il più grosso complesso industriale dell'America Latina. Italiani bravi, come 95% degli italiani che sono venuti qua. Io continuo in portoghese perché io penso che è importante i nostri elettori qua, brasiliani, che devono capire un po' la nostra storia. Dopo posso tradurre in italiano se ti fa sì, importante, va bene? Poi eu fui aqui na minha vida, trabalhei como industrial por algum tempo e me formei em administração de empresas e optei pela vida pública. Eu fui em São Paulo vereador com o maior número de votos do Brasil, fui eleito com 120 mil votos, e fiz uma gestão que me deu muito prazer na Câmara dos Vereadores. Depois fui secretário municipal, cuidei da cidade como secretário de subprefeituras, fui secretário de energia do Estado de São Paulo, onde fiz todas as privatizações das empresas elétricas do Estado. Fui secretário de cultura, que me deu muito prazer, do Estado de São Paulo. Depois fui ministro de comunicação do presidente Fernando Henrique Cardoso, que me convidou para ser embaixador do Brasil na Itália, cargo que me deu muito, não só prazer, mas me honrou muito, porque, no fundo, eu voltei à Itália como a 4ª geração representando o país que nos acolheu. E isso foi muito significativo. Aliás, essas palavras foram do presidente Carlo Ciampi, na época, que me lembrou isso. E isso, hoje, disputo aqui o Senado com o objetivo de justamente levar toda essa experiência do Brasil e da Itália, de convivência entre Brasil e Itália onde eu tenho família e continuei frequentando permanentemente, e levar a experiência do parlamento e do executivo em prol da população da América do Sul, especialmente do Brasil. O Brasil precisa ter uma representação à altura da importância que a nossa comunidade tem. E nós temos que mostrar isso para os italianos com seriedade, com competência e experiência. O Senado da República Italiana é o mais antigo Senado da democracia. E para você ocupar uma cadeira desse Senado, não basta só querer. Você precisa experiência, é o momento onde você tem que... Você não pode querer aprender a fazer política na cadeira de senador. Você tem que, ao contrário, usar toda a experiência que você tem em benefício da população que te elegeu. Esse é o objetivo, depois a gente pode continuar. Se achar importante traduzir, depois eu posso usar o tempo de outras coisas para traduzir essa parte. Obrigado. Va bene, grazie, obrigado. Allora, continuiamo. Molossi, benvenuto, benvindo. Chi è Molossi? Chi è?
un attimo, microfono. Buonasera, boa noite a todos. Eu sou Molossi, natural de Nova Bassano, com muito orgulho, terceira geração de imigrantes também, vindos da parte da mãe de Mason Vicentino, Vicenza, portanto Veneto, Veneton, e Lombardo por parte de pai de Casal Maggiore Cremona, città del violino, né? Se non lo conoscete, Stradivarius. Fiz toda a minha primeira parte da vida numa colônia italiana, onde se falava o italiano, que eu represento aqui. Inclusive, falamos muito sobre isso nos últimos dias, que o italiano é uma língua oficial brasileira, reconhecida graças ao trabalho de gente que lá do Rio Grande do Sul, que tornou um patrimônio imaterial do qual nós temos que ter orgulho. E parlo bem anche l'italiano, se occorre, lo capisco, lo parlo, lo scrivo, e è una cosa da conservare. Parlo di trajetória dopo di studente di lingua e cultura italiana che fa parte del sistema Italia, che è quello che porta ai ragazzi l'opportunità di studiare italiano, di avere una laurea, una formazione nel settore e dopo sviluppare. Mi sono anche dopo iscritto come professore al Centro di Cultura Italiana, ho fatto lezione per 5 anni e trovo per strada sempre amici che mi dicono: oh, che saudade do tempo das aulas di sabato di manhã. Questo allora, Alessandro, è diciamo, un iter di un percorso che ho fatto tutto che funziona bene dell'Italia nel mondo, che è incentivare i giovani a studiare, a ritrovare i suoi antenati e portare avanti le iniziative di studio, di intercambio, di lavoro, di formazione, tutte cose che io ho vissuto. Non sono venuto dal cielo e imparato con gli altri, ho fatto io il percorso. Allora sono molto orgoglioso di quello e mi presento perché ho fatto tutto da solo, con l'aiuto di gente che mi ha indirizzato nella vita, mi ha fatto capire come funzionano le cose. Ho lavorato, lavoro ancora molto e con rispetto a tutti quanti, che tutti devono avere opportunità di lavoro, di conoscenze, di studio. E la politica, qualcuno si lamenta, dice che la politica no, non possiamo fare politica per le associazioni perché fa male, perché questo e quello. La politica buona, gente, la politica del bene del popolo si deve fare, tutti dobbiamo farla. Quelli che hanno possibilità di farla devono farla, non quelli magari che fanno brogli, come diceva bene Fabio Porta, che dopo vengono a dire, anche smentire: oh no, non è questo, non è così. Ci sono, sì, c'è gente, anche candidati, che fanno un po' brogli e dopo dicono di essere i migliori del mondo. Eu sou a pessoa que vem do mundo das associações, do ensino da língua e da cultura, e isso que eu vou levar ao parlamento. O conhecimento para que as pessoas vivam melhor. Cidadania plena, direitos, obrigações, tudo que a Itália nos fornece. Grazie. Benissimo. Andiamo, vamos in frente, e la domanda 2 a questo punto per Fabio Porta, perché Luciana Laspro non c'è. Allora, ci sono dei problemi amministrativi dei consolati importanti, seri, che bisogna provare a risolvere. Cosa fare realisticamente per risolvere? Tem muitos problemas, né, administrativos nos consulados, especialmente conhecemos o consulado de São Paulo. O que fazer para resolver, para melhorar? Fabio Porta. Io falo portoghese perché in 2 minutos non è Como possibile enfrentar um argomento tão vasto. Mas o problema consular não é um problema novo. Quando eu fui eleito pela primeira vez, no 2008, tentei entender qual era o problema e qual era a solução. O problema é falta de recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, pessoas dedicadas a resolver as questões dos serviços consulares. Então, busquei soluções e eu aprovei uma lei, uma minha proposta, que transfere parte dos recursos que já existem, ou seja, são os recursos que já existem dentro dos consulados, mas que até aquele momento
voltavam para Roma. E instituímos o Fundo da Cidadania, que é constituído pelos 30% da arrecadação de pedido de cidadania nos consulados. O que falta fazer agora é, primeiro, aumentar estes recursos para que sejam contratadas mais pessoas, mas não pessoas a prazo determinado, a prazo indeterminado. Segundo, investir mais em tecnologia, infraestrutura, fiscalizar também que seja bem utilizado este dinheiro, porque não é suficiente ter dinheiro se ele não é bem utilizado. E, terceiro, temos que continuar a abrir novas sedes consulares. Não existe um trabalho que vai levar a cidade de Vitória até um consulado, temos que fazê-lo em Florianópolis. Penso que o Estado de São Paulo precisa de outras estruturas, porque um consulado geral não pode atender, como no caso de São Paulo, 5 estados brasileiros, ou 2 estados, como no caso de Paraná e Santa Catarina, ou de Espírito Santo e Rio de Janeiro. Para fazer isso, precisa de recursos. Eu demonstrei que existe a possibilidade de ter esta verba, vamos utilizá-la melhor, vamos aumentá-la e vamos fiscalizar o utilizzo destes recursos. Benissimo, obrigado. Stessa domanda, mesma pergunta para Renata Bueno. Sabe que essa é a demanda mais pedida aí por todos os nossos eleitores, por todos os nossos cidadãos italianos e italodescendentes também, né? Porque os italianos que são nascidos do sangue italiano são italianos de nascença. Então, a gente precisa pensar que dependem dos serviços consulares, como é a própria questão do processo de cidadania, que muitos são cidadãos e dependem do processo administrativo para reconhecer e não conseguem por má condução da administração dos consulados. Então, a gente tem bastante conhecimento disso, como eu digo, eu sou italo-brasileira, dependo dos serviços consulares, então a gente tem noção perfeitamente do que são as nossas necessidades. E com isso, a gente sabe também que ir para Roma não adianta ir só para fazer parte de um partido ou para tirar foto com autoridades. A gente precisa ir justamente para falar em nome dos italo-brasileiros. Nesse sentido, quando fui deputada, fiz uma conquista inédita, que nós trouxemos para cá um recurso que no mesmo ano foi enviado de 20% a mais do orçamento para os consulados. Um projeto único, meu, de minha autoria, sozinha, onde eu consegui trazer esse recurso direcionado exclusivamente para 3 pontos, que era infraestrutura, melhoria de pessoal e tecnologia. Porque somente com isso que a gente conseguiu melhorar um pouco a questão consular. E dessa forma nós vamos propor mais um aumento no meu próximo mandato, porque é imprescindível que mantenhamos um aumento continuativo aí de recursos para os consulados. Além disso, nós trabalhamos também no Pacto de Haia, onde o Brasil ratificou aí uma participação nesse grande acordo, onde todos os documentos aí do Brasil podem participar, ter validade automática perante a Itália. Isso diminui 50% a burocracia. Então, são atitudes que nós já tivemos e que vamos propor para melhorar essa condução junto às autoridades da Itália. Ministério dell'Interno, Ministério degli Affari Esteri, são os 2 principais pela má conduta aqui dos serviços e da atenção aos nossos italodescendentes. Perfeito, 2 minutos. Perfeito. Allora, Andrea Matarazzo. Por favor, Alessandro, quando faltarem 10 segundos para os 2 minutos, você avisa? Porque Posso assim, avisar, sim. Assim Posso facilita. avisar, sim. Eu queria, então, sobre isso que estamos falando, eu acho que o que é importante, né? Fazer esse trabalho, como disse a Renata, como também tem feito o Fábio Porta, mas nós temos o primeiro ponto, é mostrar o tamanho e a importância da comunidade da América do Sul, porque eu acho que isso faz falta tanto para o parlamento entender que somos mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e tantas pessoas aqui nessa circunscrição, que tem assuntos muito relevantes e muito importantes para serem resolvidos e que dependem do consulado. Isso vai, quer dizer, e, portanto, na medida que for aumentando o reconhecimento da cidadania formalmente, a carga foi aumentando, e você precisa trabalhar, então, no parlamento com relação à lei de orçamento, para ampliar o orçamento
para ampliar o orçamento para o Ministério de Relações Exteriores, trabalhar no Ministério dele interno e trabalhar também na Farnesina para que eles entendam e vejam a situação que está. Não tem cabimento realmente São Paulo ter um consulado do tamanho que é o atual. E não adianta nós criticarmos o consulado. A questão é esses consulados estarem equipados. Eu, quando fui embaixador, tinha esse problema também, que a necessidade de convencer o Ministério de Relações Exteriores da dimensão e dos problemas que você tem no local. E aqui é muito isso, quer dizer, você tem um consulado que atende vários estados, estando aqui no estado de São Paulo, numa cidade onde só de descendentes italianos são cerca de 4 milhões de pessoas, quer dizer, é óbvio que você precisa mais, né? Então, é um trabalho que nós temos que fazer em conjunto. Ele está acima da questão ideológica, ou seja, esquecer ideologia, juntar forças e trabalhar nessa direção em benefício aos cidadãos que estão aqui. Perfeito. Molossi, stessa domanda, mesma pergunta. Microfone. Ecco. Por falar em serviços consulares e atendimento ao público, nosso grupo, que foi formado a partir de 2021, que se chama Italianità em Movimento no Brasil, já no seu estatuto diz que os consulados devem ser locais de atendimento correto, acolhimento e solução de problemas, e não um local para as pessoas terem medo, né? As pessoas aqui que eu percebo têm medo, hanno paura de andar em consolato, como se fosse uma espécie de prigione ou um posto que não te sente bene. Essa situação não pode continuar assim. Eu não falo aqui mal de funcionários, a maioria dos funcionários são gente boa, mas tem alguns que realmente não tem um atendimento adequado e colocam medo nas pessoas, até porque a maioria das pessoas não fala o italiano corretamente, e daí isso passa a ser um problema. Agora, falando de soluções para os serviços consulares, o Merlo, quando assumiu o cargo de sottossecretário, muitas pessoas não sabem, mas uma das primeiras providências que ele fez, ele me chamou, ele disse, olha, temos aqui uma demanda para um consulado em Vitória e um em Florianópolis. Coisa que eu pedi, Matarazzo e Porta, que esteve no governo por muitos e muitos anos, não fez. Não, aliás, pode até ter iniciativa, mas quem fez, quem abriu o consulado, fomos nós, foi o nosso grupo, e eu participei ativamente. Busquei informações com o Tiago Rode e com o senador Ferraço, lá do Espírito Santo, que me mandaram a documentação necessária, e isso foi passado ao Merlo. O mesmo foi feito com Florianópolis, só que o governador que assumiu em Florianópolis não quis saber. Provavelmente porque não é como o Casagrande, que é de origem italiana e é preocupado em tratar desse assunto com a devida atenção. Então, força política nós temos, basta a gente agir corretamente com os meios corretos, com as articulações, que vocês sabem muito bem, o Matarazzo, principalmente com toda essa experiência, nós temos que fazer acontecer, isso precisa ser resolvido, nós temos condições de fazer, né? Podem ter certeza disso. Ok, grazie. Allora, andiamo all'altra domanda. Ci sono Fabio Porta, vamos continuar con você porque não tem Luciana Laspro. Allora, quali sono le proposte insieme al vostro partito per sfruttare i fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Quais são as propostas para aproveitar desses fundos europeus para a Itália, também para os italo-brasileiros? Sì, Alessandro, grazie per la domanda. Questo PNRR è un grande piano di investimenti, di finanziamenti per tutti i paesi dell'Unione Europea per aiutarli a uscire dalla crisi economica dovuta alla pandemia. L'Italia, grazie anche al lavoro del nostro governo, è stato il paese che ha avuto il più grande contributo, che sta utilizzando e continuerà a utilizzare la più grande parte di queste risorse. Então, si tratta di un fundo muito importante, depois do plano Marshall, que foi o grande plano
de ajuda financeira à Itália, que veio dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Este PNRR é o maior plano de recursos. A maior parte destes recursos são praticamente sem obrigação de restituição, é um fundo europeu, e estes recursos vai ser investido em digitalização, green economy, ou seja, uma remodernização principalmente do nosso país. O que nós queremos fazer, em parte já estamos fazendo, utilizar estes grandes recursos para algumas políticas dirigidas aos italianos no exterior. O que está sendo feito no turismo das raízes é parte desta revitalização também da Itália, principalmente dos pequenos municípios, através da viagem, não, dos ítalo-descendentes, mas nós podemos utilizar estes recursos, vamos a cobrar o governo no Parlamento, eu na Câmara, o André Matarazzo no Senado, porque seja utilizado, por exemplo, para a modernização dos consulados, que às vezes são muito antiquados, e também para apoio à micro e pequena empresa nas parcerias Itália e América Latina, que tem uma grande complementariedade do ponto di vista econômico. Benissimo. Luciana, você consegue responder, então? Eu vou te fazer a segunda pergunta, tá? Porque senão a gente vai atrapalhar o assunto. Então, quais são as propostas para aproveitar esse grande plano de recuperação econômica que tem na Europa e que tem que ser aproveitado para a Itália? Sì, noi dobbiamo usare sempre questi fondi, sempre per aiutare la... Non ce la facciamo. Luciana? Niente. Purtroppo, Io rispondo purtroppo comunque no. perché adesso... Prova a rispondere, prova. Sì. E i fondi principalmente per i servizi consolari, perché quel fondo dei 300 euro non arriva mai qui da noi per queste cose. E se possiamo utilizzare questo fondo anche per i digitalizzatori, come ha detto Porta, sarebbe bellissimo, perché quello che la comunità ha più bisogno è dei servizi consolari per fare la cittadinanza, per riconoscere la cittadinanza, per avere i migliori servizi consolari, e i fondi devono essere principalmente per questo, e di prima cosa per questo. Perfetto. Se vuoi usare più tempo, hai tempo. Se quiser utilizzare mais tempo. No, va bene, io posso anche passare perché lo so che la mia trasmissione qui, sono all'aeroporto, è un po' difficile, però... Sì. Sono queste, la mia volontà di essere lì è principalmente per aiutare la comunità che siamo qui fuori Italia, tutta la comunità italiana fuori Italia che ha bisogno di essere più seguita, più quello che da anni non si fa. E per questo che per me sarebbe più importante, per questo, per fare veramente funzionare i servizi consolari. Benissimo, benissimo. Allora andiamo avanti, vamos continuar. Renata. Obrigada, Alessandro, mais uma vez. Só para os nossos ouvintes, seguidores aqui estarem bem atentos, né? O que é o PNRR? Na Itália se fala muito, mas aqui as pessoas não sabem ainda o que significa. Então, é um Plano Nacional de Recuperação, onde a União Europeia está estanciando todos esses recursos justamente para que tenha uma retomada da crise, né? A pandemia afetou muito a Itália, como o primeiro país mais afetado no Ocidente, então é uma ajuda muito importante da União Europeia, e para que esse dinheiro seja bem aplicado, são feitos então vários pacotes e vários decretos do próprio governo para que vá ao fundo, ao destino correto. Nós temos aí alguns pontos importantes, né? A gente falou da reconstrução, da construção civil, muito apoiada na questão da sustentabilidade. Isso é um ponto fundamental que a gente pode trazer para consulado, enfim, mas isso é muito territorial dentro da Pátria Itália.
Agora, o pacote principal, que esse, inclusive, foi o motivo pelo qual caiu o governo de Mário Draghi, porque os partidos não encontraram acordo, é quando a gente fala da assistência familiar e do mercado de trabalho. E nesses dois pontos, a gente poderia, né, eu não estava com mandato nesse momento, infelizmente, mas a gente poderia ter inserido algumas ajudas para os italianos no exterior. Uma delas com relação à assistência familiar, porque assistência familiar não diz respeito só ao território nacional, e diz respeito à família italiana. Então, poderíamos muito bem ter tratado nesse tema, e eu, sendo eleita, irei tratar mesmo posteriormente, porque, por enquanto, são algumas diretrizes que estão sendo votadas dentro desses pacotes do governo. Outra questão do mercado de trabalho, onde a gente possa abrir oportunidade de estar trazendo de novo para a Itália jovens que são italodescendentes, com a cidadania ou não, mas que tenham benefícios em voltar para a terra dos seus antepassados e também de ter uma oportunidade de trabalho ali. A Itália precisa muito de mão de obra. 10 segundos. Enfim, são vários pontos que podem ser trabalhados dentro do PNRE. Então, fico muito feliz de poder estar com um mandato onde eu possa realmente trazer alguns resultados concretos para o italiano que está no exterior. Benissimo. Claramente, pessoal, eu falo como conselho do Andrea Matarazzo desses 10 segundos, mas vou deixar terminar a frase. Não estamos aqui para fazer uma coisa fiscalizada e tão, digamos, perfeita, né? Então, podem acabar com a frase, só não exagerar, né? Então, perfeito, Renata, tá? Allora, Molossi, mesma pergunta. O que vocês vão fazer para aproveitar esses fundos, esse dinheiro? Prima di tutto devo fare solo un piccolo intervento per dire che forse Luciana non ha capito bene la domanda, perché non era collegata, ma la domanda era per i piani di recuperazione economica, eccetera, che secondo sappiamo noi bene, dopo il piano Marshall, forse uno dei più grandi di tutta la storia, e che dice, diciamo, più rispetto all'Italia che noi all'estero. Allora vuol dire che se la domanda è cosa i partiti hanno detto, hanno accordato, noi all'estero non è che abbiamo affrontato queste situazioni, perché il MAIE, come voi sapete, è un partito degli italiani all'estero. Allora volevo farti anche una critica, Luciano, che la domanda forse non era esattamente per noi italiani all'estero, ma va bene, dobbiamo stare attenti che tutto funziona anche con l'Italia, non dobbiamo tramandare la politica italiana, dobbiamo essere presenti anche lì, e per quello è importante che uno sappia esattamente quello che succede qua e là, no? Io vi dico che con l'esperienza... Scusami se ti interrompo, questi soldi però l'Italia può utilizzarli per digitalizzare il paese e può utilizzarli anche per l'estero, quindi l'amministrazione pubblica italiana vuol dire anche estero. Appunto, quindi, insomma, è quello che volevo dire, che Luciana nel suo programma ha detto molte volte, che è scritto sul nostro programma, che per migliorare i servizi consolari serve tecnologia, non è, Luciana? Lo ha detto più di una volta nel nostro giro in Brasile. Allora, solo per fare, diciamo, parentesi, per dire che la risposta è esattamente questa: investire nella digitalizzazione dei documenti, che aiuteranno molto alle pratiche consolari che sono lì arretrate. E io vi dico dell'esperienza che ho come vicepresidente della Consulta dei Veneti nel mondo, dove dobbiamo utilizzare 350.000 euro più o meno all'anno per iniziative della collettività dei Veneti al mondo. Cose molto interessanti, che ogni anno si fa progetti che si approvano, passano per me che sono vicepresidente dell'approvazione, dopo la delibere che vanno in regione per che si possa portare, levar aos nossos Venetos no mundo esta experiência. Então, capacidade, possibilidade de fazer com que projetos de fundos europeus, sejam da área tecnológica, seja pela recuperação da economia, questões territoriais, né, até para digamos, favorir um cambiamento estrutural dell'economia a partire del contrasto delle disuguaglianze di genere territoriale e generazionali. Tutto lì, noi abbiamo l'esperienza di farlo.
se tu sei in Parlamento con la possibilità di fare articolazione con altri colleghi di squadra, quelli che siano per gli italiani all'estero, si pode fazer muito. Basta ter vontade política e articulação. Só isso, basta. Bene. Benissimo. Andrea Matarazzo, eu pulei, vou pedir desculpa, mas primeiro era você, depois era o Molossi, mas como tem Não tem problema. Confusão de ordem. Isso é importante a gente ver, e Molossi falou uma coisa importante, nós temos que olhar, esses fundos são para a Itália, seja a Itália dentro do território italiano e, obviamente, interesses da Itália que ela possa ter fora de lá. E a Renata também falou, definir os conceitos, né? E aí definir o que fazer. Eu acho que no caso, para cá e para a Itália, que seria muito interessante você fazer um fundo de financiamento para a associação das empresas, pequenas e médias empresas italianas com empresas fora da Itália, no caso, no Brasil, por exemplo. Porque isso você agrega tecnologia, agrega experiência e abre mercado para os italianos e, ao mesmo tempo, abre mercado aqui para os descendentes de italianos, ajuda na recuperação também das empresas deles. Ou seja, então, o financiamento, o fundo de financiamento para a associação entre pequenas e médias indústrias e empresas de ítalo-brasileiros ou ítalo-sul-americanos com italianos. Você também fazer um fundo para capacitação e qualificação de mão de obra dos jovens ítalo-descendentes, que podem ser muito importantes na recuperação da Itália. A Itália, a gente sabe, é um país que está envelhecendo como toda a Europa, já passou pelo bônus demográfico e hoje precisa de mão de obra jovem especializada. E nós, no Brasil, você tem muita mão de obra jovem especializada e que, no momento, poderia aproveitar esta grande oportunidade de ocupar espaço e ajudar a recuperação da Itália, da empresa italiana. E usaria também como um fundo para que as empresas italianas que financiassem all'estero, por exemplo, financiassem recuperação de patrimônio cultural de origem italiana nos países, um exemplo, uma empresa italiana que financiasse o restauro do Teatro Municipal, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ou em Curitiba, ou no Paraná, ou qualquer lugar, ela recebesse um incentivo fiscal proveniente desse fundo para fazer esse tipo de trabalho. Enfim, são uma série de medidas que eu acho que têm que ser importantes para o ítalo-descendente daqui e para a Itália lá. Bene. Muito bom. Luciana, consegue entrar ou vamos continuar com Porta? Mi sa che non ce la fa. Ce la fai? Proviamo? Accendi il microfono. C'è. Oppa, no, desculpa. Dimmi. Eccoci. Dai, questa è la domanda che preferisco. A minha pergunta preferida. Então, come valorizzare il lavoro degli italiani all'estero? Avete mai pensato, al di là del Made in Italy, al Made by Italians, feito por italianos? Como podemos valorizar o trabalho dos italianos no exterior, né? Aqui no Brasil, especialmente, o trabalho feito por italianos. È andata via un'altra volta. Fabio Porta, chiamato a rispondere un'altra volta. Sì, Alessandro, ma questa è la mia risposta preferita, perché quando io ero presidente del Comité Italiani all'Estero della Camera, io ho fatto proprio un grande convegno su questo tema, chiamando tutte le camere di commercio del mondo, con Assocamere Estero, che è Associação das Câmaras de Comércio no Mundo, para explicar que o Made in Italy no exterior è principalmente made by Italians, no? È una cosa che o Andrea Matarazzo cansa di falar nestes dias de campanha, ou seja, nós temos que mostrar ao mundo qual é, no, a nossa grande produção, principalmente a comunidade italiana no Brasil, para o mundo. Mas esse é um tema que eu também como sociólogo estudei
o meu amigo sociólogo Riccardo Giumelli escreveu um livro, Il Post Made in Italy, onde exatamente relata sobre as grandes indústrias itálicas, aliás, como ele fala, no mundo, que não são italianas no sentido de exportação da Itália para fora, mas são como a Bauducco aqui, maior produtor de panetone, e muitas outras no mundo inteiro. Eu faço parte, junto ao Piero Bassetti, que é o idealizador do projeto Italici, que justamente trabalha neste sentido. Sou o fundador da primeira cátedra itálica no mundo, que nós criamos em Mar del Plata, juntamente ao vice-rettore Daniel Antenucci, que é o secretário do Partido Democrático da Argentina, e com o nosso amigo meu e do Andrea Matarazzo, que faz parte da associação Giacomo Guarnera, constituímos a Associação Itálicos do Brasil, porque é exatamente esta a nossa força, a força de um povo que não somente exporta tecnologia, inteligência, criatividade, mas que produz, onde ele vive, como no caso do Brasil, grandes coisas que a Itália conhece pouco. Molto bene, grazie. Renata Bueno. Não gosto só de ficar fazendo o discurso, mas gosto de mostrar na prática. Eu, junto com a minha família, somos hoje um dos maiores premiados, né, no Brasil por ter feito uma empresa totalmente made by Italians, né? A Mozzarella Arte, que é um sucesso nacional hoje, é uma empresa onde nós não só trouxemos toda a expertise da Itália, utilizando da mão de obra italiana, inclusive pelo meu marido, Ângelo Martirigiano, que é um grande empresário nesse setor. Então, a gente conhece na prática e na realidade, não fica só fazendo discurso. E a gente sabe muito bem qual é o valor disso, né? Porque quando a gente fala em Itália, made in Italy, que é o termo mais geral que a gente conhece, é justamente um termo que já vem o valor agregado de tudo aquilo que é italiano. Não só do sangue italiano, mas da cultura, do turismo, da arte, de tudo aquilo que vem, principalmente quando se fala em gastronomia. Então, para nós, é um prazer muito grande hoje ser os proprietários da Mozzarella Arte, que já temos empresa no Paraná, já temos empresa em Santa Catarina, com fabricação própria, artesanal, mão de obra totalmente treinada por italianos aqui no Brasil e também já com projeto em São Paulo. Então, inclusive, o próprio Andrea Matarazzo já quis se associar a esse projeto, o próprio Giacomo Guarnera, na prática, quis associar algo que funcione de verdade e dando o real valor à mão de obra italiana. Então, esse é o nosso exemplo e pode ter certeza que tudo aquilo que diz respeito a empresas deste tipo estarão sempre ao meu lado, contando com o meu apoio, porque eu tenho experiência não só de empresária, mas também de estudante na Itália, também de advogada na Itália, então eu vivo realmente a necessidade de tudo que diz respeito à Itália no Brasil. Molto bene, grazie, obrigado. Andrea Matarazzo. Bom, aliás, eu diria, experimente a Mozzarella Arte, que vale a pena. Eu diria que é quase melhor do que a italiana. Vale a pena mesmo. Em breve teremos em São Paulo. Mas, sobre isso, uma das coisas é o que eu falei, é ajudar a financiar a associação entre empresas brasileiras e empresas italianas. Quando eu digo brasileiras, de ítalos descendentes, principalmente pequenas e médias indústrias, porque isso já é o Made in Italy, né? É Made in Italy em outro território, mas é o Made by Italians, como dizem vocês. Então, essa associação daria o branding italiano para as empresas brasileiras, usando mão de obra italiana que está deslocada aqui no Brasil. Eu queria aproveitar, então esse seria um ponto, como também preservar o Made in Italy é você restaurar esses monumentos feitos por italianos no Brasil, que ao longo do tempo vão se deteriorando. De novo, o incentivo fiscal para empresas italianas restaurarem patrimônio italiano feito fora da Itália. Isso é muito importante. Mas eu queria fazer uma coisa que não está na pergunta e que a gente não pode deixar de esquecer, que é uma prioridade.
quando a gente fala made by Italians, Italians são os trentinos também, que tem uma pendência grande que tem que ser resolvida com urgência. Esse é um assunto que entra ano, sai ano, fica pendente, mas tem que ser resolvido. A questão da bitributação dos pensionistas, a mesma coisa. Não tem cabimento, tem lei que não permite a bitributação, portanto, deveriam também com as embaixadas chegarem a um acordo logo, com pressão dos parlamentares. Perfeito, perfeito, muito bom. Allora, vamos para a última pergunta, que é uma coisa mais pessoal. Ah, não, desculpa, Molossi, desculpa. Tá ativado? Desculpa, realmente. Tá. Tranquilo, Alessandro. Com a Luciana, inclusive eu vou falar que eu sinto muito pela Luciana, que não está conseguindo se conectar. Ela me escreveu agora que não consegue. Eu Pessoal, posso fazer uma petição, como bom advogado, posso usar o tempo dela? Não, né? Melhor não. Mas como você disse no início, agora não conta o tempo, esse aqui é um bate-papo, não precisamos ficar discutindo tecnicamente assuntos aí, porque já vi gente comentando aqui que vocês não propõem nada. Gente, aqui é um bate-papo sobre a leveza da campanha, pelo amor de Deus. Ninguém está aqui justamente para nós ajudarmos com o tempo, que não podemos ficar 2 horas, né? Só por isso. Se fosse para estabelecer o plano diretor do próximo governo, nós vamos fazer o outro mais técnico, daí com o conhecimento de cada um, pelo amor de Deus, né? Mas, por falar nisso, Renato, eu vou te sugerir a tua Mucellarate, muito boa, excelente. Então, te digo, se dedique a isso, que você faz muito bem. Deixa a política com a gente, que você só aparece de 4 em 4 anos aí para disputar a eleição. Cuida bem da mussarela, que a política a gente cuida aqui, que a gente está bem perto da comunidade o tempo todo. E eu lembro, falando de Italians, eu peço até para quem nos acompanhe que pense um pouco naquele hino da imigração que a gente canta naquelas festas, né? Com regado ao vinho, polenta, né? Frango, que gli italiani hanno fondato paese e città. Eu gosto muito dessa frase porque pensem no Brasil sem o Matarazzo, né? Pense o Brasil sem essas famílias empreendedoras que chegaram aqui, que desbravaram. Uns injustamente dizem, não, os italianos foram trazidos para branquear a população, né? Veja que isso já é um sinônimo também de certa xenofobia em relação a isso. Mas vamos lembrar que nossos imigrantes eram analfabetos, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, provavelmente os teus também, né, Renata? Eram pessoas que vieram aqui, não vieram como o Fábio Porta, já empregado, já tranquilo para desenvolver atividade aqui, né? E imagina o seu Matarazzo, eu li a história dele, como sofreu, né? A questão de ter que fabricar banha, né? Começou fabricando banha para poder iniciar a sua atividade. Então, italianos são isso, são pessoas, e o Lucas Aia, numa reunião lá no Rio Grande do Sul, em 2016, fui convidado para abrir em italiano e em português. Tive a honra de fazer isso, receber o Lucas Aia em Bento Gonçalves, e ele disse assim, que eu nunca esqueço: os vênetos italianos não foram para o mundo para encher as prisões. Non siamo stati all'estero per riempire galere. Siamo andati all'estero per fare lavoro, per sviluppare il mondo, per portare lavoro, fede, famiglia, quello che sappiamo fare bene italiani. Então, lembrem disso, a mensagem que eu digo, não venha com essas coisinhas, detalhezinhos de quem abriu o quê, quem fez o quê. Nós somos um povo diferente, nós abbiamo una marcia in più. E isso precisa ser lembrado na hora de votar, na hora de escolher o seu candidato, aqueles que realmente estão dispostos a fazer alguma coisa a mais do que os outros. Feito por italiano, sim, com vontade, com determinação, que tudo é bem feito, isso pode ter certeza. Normalmente, uma coisa feita por italiano é bem feita. Isso eu ouço sempre. Não se aceita coisas mal feitas, né? Então, by Italian, sim, né? Respeitemos os italianos, que eles, embora fossem, no nosso caso, imigrantes
analfabetos, eles vieram aqui, 2 gerações sofreram, nunca mais puderam voltar para a Itália, mas nós estamos aqui com muito orgulho representando vocês agora, para dizer que somos orgulhosos, sim, de ser italianos e vamos em frente. Tá? Vai Italian, sempre! Benissimo. Ottimo, ti deixei un poco mais di tempo perché a Luciana non consegue realmente entrar. Ela está tentando, mas non consegue. Vamos tentar uma última vez. Siamo comunque all'ultima domanda. Siamo all'ultima domanda per ciascuno. Se poi abbiamo tempo, leggiamo i commenti. Se tiver tempo, vamos ler alguns comentários. Luciana, vamos tentar a última vez. Qual é a sua Roma? Essa é a pergunta do Buongiorno São Paulo, que a gente faz sempre no final das entrevistas. Né? Qual é o seu norte, a sua missão? Por que os eleitores deveriam votar você? Né? Qual é a tua Roma? Eu te respondo agora essa respondendo em português. A minha missão aqui, estando no Brasil, estando em São Paulo, com muito carinho, muito orgulho. Eu não posso, peraí que eu vou tentar sair para falar de novo, que não pode usar celular. Fazer o meu voluntariado sempre, que é o que eu faço aqui com a comunidade. O que eu quero fazer em Roma é poder ter mais acesso e trazer mais benefícios para a nossa comunidade italiana. Esse é o meu foco. Desculpa. Esse é o meu foco e eu acho que é isso que a gente precisa. Representatividade de verdade, de quem realmente conhece o que a comunidade precisa, de quem realmente trabalha com a comunidade no dia a dia e sabe o que é necessário. Sendo uma mulher no Senado, é o meu desejo estar lá e poder representar a todos da América do Sul completa. Bene, benissimo. Grazie. Fabio Porta. Roma. La tua Roma. La mia Roma in questo caso è la parola Roma letta con le lettere dalla fine all'inizio, che sarebbe amor. È un amor que eu sinto para esta comunidade ítalo-brasileira, o amor que faz parte da minha vida. A minha vida é metade na Itália, metade no Brasil. Os meus amores são a minha mulher, as minhas filhas, que são brasileiras. Então, o amor a esta comunidade que eu quero levar para representar no parlamento. Toda esta comunidade. O Matarazzo fez bem a lembrar os trentinos, que são italianos como todos os outros, e nós estamos apresentando uma lei para que aquele período de 10 anos possa ser restabelecido, mas sem prazo, para que eles possam se tornar cidadãos, como as mulheres que têm que ser respeitadas, não, na questão da cidadania para aqueles que nasceram por parte feminina antes de 1948. Enfim, são muitas lutas, muitas bandeiras, muitas batalhas que nós estamos fazendo, que vamos a continuar para levar a representação da comunidade ítalo-brasileira no parlamento, porque não esquecemos que nesta eleição teremos somente um senador e 2 deputados e a nossa comunidade não pode correr o risco de ficar fora do parlamento. Temos que estar no parlamento, temos que escolher candidatos. Obrigado, Alessandro, pela oportunidade de apresentar candidatos, porque aqui não é um concurso para que é o verdadeiro representante, o verdadeiro ítalo-brasileiro, porque nasceu na Itália, porque nasceu no Brasil, porque é de 2ª, 3ª geração. Nós temos que mandar para a Itália o parlamentar mais preparado, competente para nos representar. Eu encontrei muitos verdadeiros ítalo-descendentes da América do Sul que fizeram a vergonha deste continente no parlamento italiano. Então, vamos acabar com essa história, eu sou verdadeiro, eu sou falsificado. Nós somos todos dignos representantes, aqueles que estamos aqui nesta live agora, da comunidade italo-brasileira. Vamos votar para os melhores partidos, para os melhores representantes. É importante falar, vamos votar, porque nós temos poucos dias. Aliás, se a gente não colocar amanhã a envelope no correio, estamos correndo o risco de
de ficar fora do prazo, que é o 22, para que a cédula seja dentro do consulado. Buon voto a tutti, viva l'Italia, viva il Brasile, viva la comunità italiana dell'America meridionale e di tutto il mondo, ovviamente. Bene, obrigado, Porta. Renata Bueno. Alessandro, na minha eleição de 2013, eu trouxe comigo 80% dos ítalo-brasileiros que não se sentiam representados em Roma. Até porque tudo era muito fechado em pequenos núcleos que giravam em torno aí de pessoas que cuidavam somente de interesse de poucos, né? Então, o duplo cidadão, o verdadeiro brasileiro nato, que tem a dupla cidadania, acabou votando e me elegendo a primeira deputada no parlamento italiano, justamente porque sentia falta de uma representatividade. E desde então, eu sempre fui a mais votada no Brasil, em 2013, em 2018, e por isso sinto hoje na minha missão de voltar ao parlamento italiano, porque eu sinto que falta essa representatividade. Inclusive, eu fiquei sem mandato, mas durante o meu mandato eu tive um excelente trabalho nas redes, até porque por conta da pandemia eu não pude fazer muitas viagens pessoalmente. O que eu sempre fiz, eu fui a pessoa que mais rodou todas as comunidades italianas no Brasil. Além disso, também estive em outros países da América do Sul. Mas a minha rede, para você ter uma ideia, dobrou desde que eu saí do meu mandato até hoje. Ou seja, meu trabalho sempre foi muito frequente, muito assíduo, trazendo informações da Itália para o Brasil e vice-versa. Ao contrário de muitos, porque se você pegar qualquer um deles aqui, que são candidatos a deputados, eu acho que eles têm no máximo 4 mil seguidores nas redes sociais, ou seja, não chega a 10% daquilo que é a minha rede social, onde a gente trata exclusivamente de temas italianos ou ítalo-brasileiros. Então, para mim, é um prazer contar com esses seguidores, volto a ser candidata justamente por essa grande solicitação em massa das pessoas que me seguem, das pessoas que torcem por realmente uma representação verdadeira no parlamento italiano. Fico feliz de ser candidata de novo e, principalmente, de ter hoje uma campanha que tomou um corpo enorme a nível de Brasil. As pessoas reconheceram a falta que fez nós não estarmos no parlamento italiano e, por isso, eu conto aí com o apoio de vários líderes em todo o Brasil, não só, enfim, dos comitês, conselheiros, associações, mas líderes verdadeiros, né, que estão próximos aí da comunidade, que não ficam indo e vindo, mas que moram aqui nas bases e carregam, como nós, as histórias da nossa família. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui, agradecendo o seu convite, falando com o público que sente essa necessidade de ter essa representatividade nossa, até porque nós mostramos o nosso trabalho de 2013 a 2018 e aquilo que nós podemos fazer. Muito obrigada por nos seguirem, continuem trazendo as sugestões, as opiniões nas nossas redes, porque é dessa forma que a gente gosta de trabalhar e de fazer política, com democracia e ouvindo a todos aqueles que gostam do nosso trabalho. Essa é a forma, juntos com todos aqueles que queremos representar. E com o meu grupo político, que tem orgulho aí da grande família italiana. Muito obrigada, Alessandro. Obrigada, Buongiorno São Paulo. Grazie a tutti che ci ascoltano. Grazie, Renata, grazie. Obrigado. Andrea Matarazzo, sua Roma. Olha, a minha Roma, como você diz, né, a Roma de todos nós. Eu acho que uma das coisas, para mim, muito importante, e depois que fui embaixador da Itália, e pelo que eu vejo da Itália, é fundamental que a gente aproxime os italianos daqui da verdadeira Itália. E que os italianos, o Congresso italiano, o Executivo italiano, tenha noção mais exata do que significa essa população que eles têm fora da Itália, que é muito grande e muito valorosa. São pessoas que têm no seu DNA o espírito de luta, o espírito empreendedor, tanto que ajudaram a construir esse país, e o principal estado do nosso país deve-se muito à colonização dos italianos. E eu acho isso, quero levar essa experiência desses anos todos de área pública, de governo, do executivo, do legislativo, da embaixada, para poder usar e fazer uma representação com prestígio, uma representação com legitimidade, com experiência e com conhecimento, para conseguir objetivos concretos, objetivos claros e objetivos que ajudem e façam diferença na vida dos descendentes de italianos que não estão lá na Itália. E isso dá para fazer.
Quem já trabalhou em governo sabe que dá para fazer, depende de fazer um trabalho constante e permanente. A Renata falou uma coisa que é verdade. Não é querer ser... Primeiro, a cidadania italiana é muito mais do que um passaporte. A cidadania italiana é nossa história, nossa origem. A representação italiana no Congresso, no Parlamento, é muito mais do que ir para a Itália para tirar fotografia do lado de autoridades ou para tirar fotografia na Fontana di Trevi. É você trabalhar 20 horas por dia, estar presente no Congresso, estar presente no Executivo, estar presente na Itália, né, para conseguir trabalhar pela Itália lá, que é de todos nós italianos, e para trabalhar para esses italianos que estão fora da Itália, que somos nós que estamos aqui. Eu agradeço muito a quem estiver nos assistindo, quem está nos vendo, e que realmente pense, na hora de votar em quem tem experiência, em quem tem legitimidade, em quem efetivamente quer colocar experiência para trabalhar em prol da comunidade e dar continuidade. É um trabalho que a minha família sempre fez, junto à comunidade italiana e junto aos nossos países. Grazie Andrea Matarazzo. Luis Molossi. Grazie Luciano, obrigado a todos, os demais participantes também, quem nos acompanha, estou vendo aí uma plateia assistindo, debatendo, uns defendendo a sua esquadra, né, como é normal, e sim, a gente está fazendo uma conversa mais leve, mais tranquila, mas não deixa de... É neste momento que transparecem as verdades, né, o que cada um é, o que cada um tem o que apresentar, né. Eu já fui suplente 2 vezes no parlamento, quem me conhece, quem acompanhou a política nos últimos anos sabe, e eu acho que chegou a hora, né, chegou a hora de a gente assumir essa cadeira, né, não que seja, não podemos dizer que seja um direito, mas eu acho que é uma oportunidade, eu acho que o brasileiro, o ítalo-brasileiro está entendendo que é a hora de mudar, e a gente está vendo isso na nossa campanha, no nosso percurso aí pelo Brasil, do Rio Grande até Vitória, quando esteve agora, no interior do Espírito Santo, e fora as redes sociais, aí, as manifestações de apoio, de carinho, mas eu gostaria de falar aqui dos 3 pilares que são as minhas propostas, que falam de educação e cultura, que é aquela que é a minha formação lá, desde estudante de italiano, depois professor e depois membro do Comites, terminando 2019 a 21 com a presidência, onde fizemos um trabalho bacana, mesmo com a pandemia, de informação. O MAIT, para quem não sabe, nos reconheceu pela campanha que fizemos de esclarecimento à comunidade italiana do Paraná e Santa Catarina, com um prêmio. Nenhum Comites antes fez isso, de fazer uma campanha financiada e que deu um resultado extraordinário de participação naquela inversione de opzione. Vocês lembram que para votar no Comites tinha que se inscrever primeiro. Então, isso são fatos, são coisas realizadas, e eu levo comigo como uma experiência positiva, além de toda a experiência na Consulta Vêneto, daquilo que eu faço já com muito carinho desde 2009. Conheço gente do mundo inteiro, pessoas que me respeitam, que sabem do trabalho que fazemos no Brasil. E direitos civis e cidadania nem se fala, é um assunto recorrente aqui, não vamos, mas temos que lembrar, vamos entrar na questão de consulado, porque isso também o público já está acompanhando bem. Temos que lembrar dos trentinos, sim, meu caro Elton Stolfi, é uma bandeira nossa também, assim como é da questão dos direitos civis dos filhos de mulheres nascidas antes de 48. Precisa ser resolvida essa questão. O meu empenho será total nesse sentido. E, por último, no nosso terceiro eixo, que é a FARE e oportunidades. Quem me conhece sabe que a Wine South America, que é a maior feira de vinhos da América Latina, que inclusive vai começar na semana que vem, um abraço a todos os meus amigos de Bento Gonçalves, teve participação minha direta na construção do modelo jurídico para o funcionamento da Wine. Então, experiência a gente tem, conhecimento, articulação a gente tem demais, e está na hora de um italiano, um rapaz que veio lá do interior do Rio Grande do Sul e que fez a sua carreira aqui em Curitiba, chegar ao parlamento. Chega de 2 suplências, agora é hora do Molossi no parlamento, junto com Luciana Laspro. Estamos juntos, o Brasil inteiro está vendo o nosso trabalho, está apoiando,
Não é à toa que estamos em primeiro lugar nas pesquisas, aí isso não é por pouca coisa, não. Então, contem com a gente, trabalho feito, muito trabalho a fazer. Siamo fieri di quello che facciamo e facciamo molto di più. Viva! Grazie Luis Molossi. Grazie a tutti allora per questa conversazione, credo che sia stata utile a tutti i nostri amici che ci hanno seguito e vi ringrazio perché è stata anche una conversazione educata, abbiamo fatto un bel lavoro penso e soprattutto per quello che riguarda il nostro lavoro di italiani, la nostra democrazia, quindi il progresso della nostra democrazia, quindi come impegno civile, acredito que fizemos uma bela conversação para explicar as propostas de vocês e para ajudar a nossa sociedade a ter um progresso e sempre avançar, né? Especialmente a nossa sociedade italiana e italo-brasileira. Grazie. Alessandro, me permite só uma coisa, um agradecimento que a gente esquece aqui das associações, das pessoas que voluntariamente trabalham no dia a dia, que não ganham nada, nas revistas, Revista Insieme, Comunità Italiana e tantas outras que tem por aí que fazem um trabalho extraordinário. Então, fica o registro aqui, precisamos apoiar essas iniciativas, né? Todos vocês têm que ter esse compromisso, se quem for eleito, de manter esses veículos que são muito importantes para a comunidade. Desculpe aí, mas era importante registrar também o trabalho deles. As associações e as iniciativas italianas e italo-brasileiras são sempre bem-vindas. Grazie ancora e buon voto a tutti. Un abbraccio, l'Italia è qui. A presto. Grazie, ciao ciao a tutti. Grazie, a presto. Grazie, bocca al lupo. Grazie Alessandro. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Crepi. Buon voto. Buon voto. Arrivederci.